Boa noite, pessoal. Vamos fazer um bate-papo hoje aqui nesse canal sobre a vergonha e a culpa que acontece quando a gente come muito ou errado. Sejam todos bem-vindos. Esse assunto sobre a vergonha, na verdade, é um artigo de 15 anos atrás que eu escrevi e que foi publicado na Zero Hora, no Jornal Gaúcho, o nome do artigo era Um Ensaio sobre a Vergonha. O artigo falava o seguinte, que mais comum do que a gente imagina, para as pessoas que sofrem de obesidade ou sobrepeso, a recaída e o reengorde. Então, é sabido que isso faz parte da caminhada. O aumento e a diminuição de peso, daqui a pouco tropeça e engorda de novo. E isso, claro, porque voltam a comer de uma forma inadequada, indevida, ou porque agora mesmo com a pandemia, quantos de nós ganhamos peso, né, pela angústia, ansiedade, por tudo que estava se vivendo. Então, é mais comum do que a gente possa imaginar. Esse artigo que eu escrevi, um ensaio sobre a vergonha, há uns anos atrás, ele falava justamente disso, do quanto que é difícil e sofrido esse processo de gangorra, de aumento e diminuição de peso. E por quê? Porque ele envolve culpa e vergonha em quem oscila com seu peso. É como se a pessoa que aumenta se sente muito responsabilizada, muito culpabilizada por ter ganho peso, né? E é justamente sobre essa vergonha que a gente vai falar hoje. Vergonha do quê? Vergonha de quem? Vergonha de não ter conseguido, vergonha de si mesmo, vergonha do que os outros vão pensar, vergonha de ter perdido o controle, das promessas não cumpridas, de ter desistido, de ter fracassos e insucesso. Então, que vergonhas são essas que permeiam a recaída e o reganho de peso? Então, há 35 anos trabalhando com obesidade, com educação alimentar, com processos de saúde alimentar, eu vejo que a recaída é sentida, percebida por quem vivencia isso como uma incapacidade, uma frustração. E a sociedade também cobra. Talvez por isso que gere esse impacto tão importante na gente, né? Então, o obeso é visto como incompetente, muitas vezes, como preguiçoso, com uma carga de cobrança enorme em termos sociais. A mesma sociedade que cobra uma beleza, a estética, a cultura da beleza, e que também oferece, estimula, incentiva o quê? O consumo das porcarias, o consumo do alimento pouco saudável, o consumo exagerado de tudo. Haja visto, a gente pode lembrar das pipocas do cinema, que há 20, 30 anos atrás a gente comia um pacotinho na entrada do cinema, nem poderia entrar no cinema comendo alguma coisa, e hoje a gente vê pacotes, né? Caixa de sapato, como eu digo, de pipoca. Então, um super estímulo ao comer e ao mesmo tempo uma cobrança que a gente tem que ser magro. Então, isso tudo é para deixar a gente meio maluquete mesmo, vocês não acham? Pois então, a obesidade, sendo cobrada do jeito que é, sendo estimulada, né, potencializada do jeito que a gente vê, dá uma sensação de que socialmente eu posso comer tudo o que eu quiser, mas ao mesmo tempo, quando eu começo a comer tudo que eu tenho vontade, eu vou gerar descontrole, compulsão, um ganho de peso e bingo, sofrimento de novo, né? E é nesse dilema do engorda ou emagrece que muitos de nós vivemos e com o sofrimento que vem. A obesidade, no meu entendimento e com base nesses anos todos de estudo, ela é considerada uma doença de dependência, como alcoolismo, como tabagismo, como drogadição.
Então, se a gente começa a entender a obesidade como uma doença, a gente vai fazer o que com a nossa cabeça? A gente vai ficar mais tolerante e mais paciencioso para poder lidar com isso. Do contrário, fica aquilo que eu falei antes, um sentimento de incompetência, eu não sou capaz, de frustração e de não tenho jeito, né? Eu não consigo reverter esse quadro. Então, quando eu consigo ser humilde o suficiente e reconheço com tolerância e paciência que a obesidade é uma doença, eu vou tratá-la como tal. E como é tratar uma doença? Quando a gente tem algum familiar gripado, ou se recuperando do Covid, com uma diabetes, o que a gente faz? A gente cuida, a gente trata, a gente procura os cuidados necessários para conter essa doença, acolhendo ela, né? Então, olha, já que eu tenho isso, eu tenho que tomar a medicação. E além dos cuidados alimentares, no caso da obesidade, a importância de frente à culpa e à vergonha, a gente poder se perdoar depois de cada episódio, depois de cada descontrole, desgoverno. Se eu conseguir me retomar, me resgatar, dizendo pronto, cara de paisagem, vou começar de novo, eu vou minimizar os próximos deslizes. Então a gente vai precisar modificar a forma como a gente percebe esse aumento de peso que acontece com a gente. Bom, se é doença, eu tenho que cuidar. Se é doença e faz parte a recaída, eu vou saber que isso acontece e vou ser mais querida com isso, vou ser mais gentil com essa minha situação, né? Então, quando eu vou me perdoar depois de cada episódio de descontrole, de abuso ou de férias da comida que eu dei, entrei em férias e me soltei, eu vou... tenho dois caminhos, na verdade. Ou eu desisto de ir em frente, ou eu enfrento isso que está acontecendo de uma outra forma, com outro olhar. E daí, nesse artigo que eu estou comentando com vocês hoje, eu plagiei Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, quando ele escreve a respeito de um beberrão que estava passando e o príncipezinho encontrou com ele e perguntou: por que tu bebe, beberrão? Por que tu tá tão triste? Por que tu tá chorando? E daí eu plagiei colocando: por que comes, beberrão? Para esquecer. Daí o gordinho disse: para esquecer. Daí o príncipe perguntou para ele: mas esquecer do quê? Esquecer que eu como. Então, que eu sou um comilão. E daí ele se encerrou no seu sentimento, na sua tristeza e na sua derrota. Então, essa seria uma forma de lidar com a obesidade. Muito tristes ficamos por ter engordado de novo, muito decepcionados com a gente mesmo. A gente diz: bom, não tenho jeito. A outra forma, a outra opção de enfrentar o problema e superar a vergonha é com persistência. A persistência é a arma da batalha, porque quando eu mantenho o foco, eu aprendo a cair e a levantar. E fazer quantas vezes isso for preciso. Eu tenho um acompanhamento de um estudo de 70 pessoas que mostraram que após recaídas e retornos à clínica, 4 tentativas de retorno, as pessoas conseguiam ir mudando o padrão. Mas por quê? Porque elas insistiram na mudança. Então, a obesidade vai ser uma doença que vai morar dentro da gente para sempre. Acho que a gente sempre isso aí, desistir jamais, Nara, concordo contigo. Então, para sempre, se temos obesidade, é uma doença e ela mora dentro de mim, para sempre eu vou ter que ser cuidadosa, para sempre eu vou ter que fazer um certo esforço, um empenho para fazer as mudanças necessárias, que são mudanças dos hábitos alimentares, do meu comportamento alimentar e do meu pensamento. Pensem, nós vamos ter que mudar tudo isso. Então, respira, vamos com calma, um passo de cada vez. E o sucesso vai ser o domínio da minha relação com o meu corpo e com a minha alimentação. E que vai ser conquistada aos pouquinhos, devagarito.
mas precisando foco, o cair e o levantar, e fazer sempre o que for preciso para me resgatar. Então, basicamente, isso é que fala esse artigo que está aí postado no Instagram, que vocês podem ler na íntegra depois e que eu dei uma resumidinha agora. Então, o que fica claro? Que a obesidade se caracteriza por um aumento de peso carregado de sofrimento, com essa sensação de impotência. E que a gente vai poder reverter, sim, eu não tenho a menor dúvida disso. São 35 anos atendendo pessoas e conseguindo fazer com que as pessoas modifiquem de um jeito a relação com a comida, para que a comida não seja um inimigo, para que não tenha medo de comer. Quantas vezes eu tenho assistido as pessoas chegando e contando que o comer engorda. Não, não é tudo que engorda. Nós brasileiros fomos um povo que não tinha obesidade até pouco tempo atrás. Com a industrialização, com a oferta dos processados, ultraprocessados, que muito nos facilitam a vida, com a própria oferta de fast food, tudo isso foi fazendo com que essas facilidades nos deixassem suscetíveis a comer. Então, se junta essa oferta com aquela minha fome interna, e essa fome pode ser de tudo, o que responde melhor às minhas emoções é o comer. E a gente vai passar a mudar isso, mas sem estresse, sem culpa e sem vergonha. Porque afinal, eu vou ter vergonha porque sou diabética? Eu vou ter vergonha porque peguei o Covid? Não, né? A gente vai ser acolhedor dessa doença que está rolando. E com isso a gente vai reverter, sim. Então, como ela nos afeta fisicamente, emocionalmente, clinicamente, porque o corpo é afetado, a gente precisa ficar atento aos vários aspectos. Porque, por exemplo, depressão, diminuição da autoestima, tudo isso são aspectos emocionais que estão ligados ao aumento de peso. Então, se torna cruel. E a gente falava há poucos dias num grupo que os outros atribuem aos obesos uma série de estereótipos, estigmas do feio, do bonito, do padrão, que vai nos deixando um padrão assim, uma atribuição de discriminatório, com rotulação e com exclusão social. Então imagina, não é simplesmente estar gordinho porque gosta de comer bem. É mais do que isso, porque envolve uma seleção de emprego, envolve um jeito que o outro te olha, e o quanto nos afeta isso diretamente. Porque como a minha autoestima está baixa, eu recebo esse olhar crítico que vai bater de frente com a minha percepção de mim mesma, que é a autocrítica, perfeccionista geralmente, desejando que eu fosse 100%. Ontem no grupo nós ainda falávamos sobre isso. Ser 100%, né, em tudo que a gente é, em tudo que nós fazemos, em todas as áreas que a gente desenvolve, é extremamente tenso, porque isso não é humano, né? A gente, como seres humanos, a gente tem tropeços, recaídas, a gente não tem perfeição em tudo. Uma cliente minha fala há muito tempo, como é que ela diz? A última mulher que andou no trilho do trem, o trem passou por cima. Então ela debocha que não precisamos ser 100%, porque isso vai nos tornar mais exigentes, mais críticos com a gente mesmo. E isso geralmente, quando nos bota para baixo, nos leva a um caminho conhecido para quem tem excesso de peso, que é a comer para me aliviar, ou para obter prazer, ou para acalmar o meu coração. Então, a gente se critica e às vezes a gente se compensa com esse objeto de adição que é a comida, é o alimento de forma inadequada, né? De forma ou exagerada ou com uma medida que não tem fim, ou gordurosa, saturada de gorduras, de açúcar, de sal, que detona as nossas papilas linguais, que vai nos deixar sem tanta sensibilidade aos prazeres da culinária, por exemplo. Então,
a gente mudar tudo isso é um caminho longo e que exige enfrentamento. Por exemplo, enfrentamento a ir a festas, a eventos. Quando eu escuto uma cliente me dizer, Flávia, com o que eu já emagreci, eu agora tenho coragem de ir numa festa que antes eu não iria, eu tenho coragem de ir para academia que antes eu tinha vergonha e não iria, a gente percebe que poucos quilos a menos já nos geram na gente um empoderamento. Por quê? Porque a gente passa a acreditar que é possível e que a gente é capaz, né? Então, nós somos capazes, como seres humanos, de cuidar de uma fragilidade. Então, a gente pode entender que o ganho de peso, a relação tortinha com a comida, ela pode ter sido uma defesa que a gente foi adquirindo para sobreviver aos tempos. A Nara está dizendo, comer a mais é uma forma da gente se auto-sabotar. Ou às vezes de se carinhar, de se proteger, de aliviar uma tensão, uma frustração, um medo, uma raiva. Nós temos várias emoções que desencadeiam a necessidade do comer, porque a gente vai usar o comer como um remédio. E tem uma figura que eu uso em palestras, que são duas cabeças, e daí uma está conversando com a outra. E uma pergunta, o que tu usa? Daí é a cabeça cheia de remedinhos, toda a cabeça é colorida. E a outra cabeça diz, eu não tomo remédios, eu faço escolhas. O que tu toma para emagrecer? Tu toma decisões, né? Então, quando tu consegue tomar decisões, tu vai identificar a sabotagem, tu vai identificar que tu tá abrindo mão dos teus cuidados. Quantas vezes cada uma de nós abre mão de fazer a sua atividade física ou de preparar a sua refeição mais saudável porque está atendendo o mundo, tudo e todos. E daí, no final do dia, cansada, exaurida, vai fazer o quê? O que for mais rápido, o que for mais fácil. Então, à medida que a gente vai tomando decisões e prestando atenção nas nossas necessidades, a gente consegue, então, acolher a elas, dando respostas ao que a gente está precisando mesmo, né? Sem que a comida se atravesse em todos os momentos. Nós, então, temos um perfil autoexigente, crítico, perfeccionista e com uma sensação sempre de dever ser, né? Não fui bom o suficiente. E é isso que a gente tem que ir mudando quando se trata da obesidade como uma doença. E por isso a gente passa a ser sem vergonha e sem culpa, porque a gente estabelece uma relação mais light, mais leve, mais flexível, menos dura com a gente mesmo, sem tanta cobrança. E esse é um caminho que nos faz voltar mais rapidamente ao comer saudável. Porque, do contrário, eu vou esticando a corda, né? Vou comendo errado porque eu não estou bem. E daí eu ganho peso. E daí quanto mais eu ganho peso, mais eu me entristeço. E mais eu continuo comendo para me aliviar. Então, para romper isso, a gente tem que se dedicar a esse autocuidado que a gente vai desenvolver. Porque a sensação que vem na cabeça, como eu falava há pouco com as meninas que eu atendo, se eu não emagreço, se nem emagrecer eu consigo, eu nem vou poder fazer as outras coisas que me demandam a vida. Então, as coisas que eu desejo eu não consigo, nem emagrecer. Então, esta é a fala, é a frasezinha que vem na nossa mente e que nos deixa nos sentir mais fracassados ainda. Então, realmente, é isso que a gente não vai mais fazer. A gente vai modificar isso, se vocês topam esse desafio. Muito mais do que parar de comer, é preciso modificar a relação com o comer. Porque quando a gente modifica, a gente se torna mais bondoso, generoso, acolhedor, como eu estava falando. Quando comemos muito ou errado, esse aumento de peso ele vem carregado de sofrimento, não é algo prazeroso, porque o prazer ele vem numa certa medida do alimento e daquilo que a gente deseja comer. Mas quando a gente está comendo, às vezes nem sentindo o gosto e o prazer de comer aquilo, é porque a gente está botando para dentro outras necessidades, né? E que a comida responde realmente muito bem, como uma drogadição que ela é.
Então, quando eu passo a ter noção de que eu não estou comendo muito ou errado simplesmente porque é bom, eu estou comendo muito errado porque está se tornando uma necessidade, é o que me acalma a alma. Então, pisco alerta e eu vou passar a ser mais atento. O que eu estou precisando mesmo? Até essa conversinha interior e claro, estando bem alimentados, né? Porque quando a gente está fazendo dieta, jejum, estratégias mirabolantes para baixar peso, ficando mal alimentados, a gente vai ficar mais suscetível aos ataques, mais vulnerável. E vai usar o alimento ou a bebida como conforto, alívio, prazer e relaxamento, que não é o que a gente quer. Quantos tratamentos oferecem resultados de metas? E a meta, ela é muito tentadora, porque ela nos estabelece um prazo, um tempo, e geralmente com radicalismo. E os efeitos são aqueles da sanfona de novo, porque na obesidade a gente desenvolve um comportamento que é ou tudo ou nada. Alguns autores chamam de 8 ou 80. Ou eu como absolutamente certinho, ou eu chuto o pé da barraca e daí vou comer demais. Então, esse padrão, tudo ou nada, ele não é saudável, porque o que a gente quer é um padrão, não é nem o branco nem o preto, eu diria que é um coloridinho, porque cinza, esses já bastam os dias cinzas que a gente anda vivendo por aqui. Então, esse padrãozinho assim, ó, de mais colorido, significa a gente ser mais... a gente se permite ser mais menos exigente e mais flexível. Tem uma fala que eu acho bem legal, que é a da medição de uma mesa. Quando a gente pega uma régua, que ela é firme e rígida, eu não consigo medir, eu consigo medir uma mesa retangular ou quadrada, mas eu não consigo medir uma mesa redonda. Como é que eu meço uma mesa redonda? Com uma fita métrica. A fita métrica é o que, gente? Flexível, exatamente, Nara. E essa flexibilidade é o que a gente tem que utilizar na nossa relação alimentar, para que ela seja saudável. Então, em alguns momentos eu vou querer muito comer aquele doce ou aquele salgadinho daquele aniversário. Ou vou querer um vinhozinho no fim de semana que está um frio. Então, cada um vai elegendo aquilo que é objeto de prazer, mas isso nunca engordou ninguém. Quando é que a gente começa a ganhar peso? Quando a gente come muito mais do que isso. Ou através de beliscadas, ou quando essa comida, esse alimento, essa bebida extra se torna o padrão. Então, diariamente eu estou comendo doce. Diariamente eu estou precisando de uma bebidinha para me esquentar. Diariamente eu como uma friturinha no buffet, já que agora eles estão abertos. Esse dia a dia pouco saudável vai ser danoso. Então a gente aplica aquela mesma história. Hoje eu estou associando obesidade com alcoolismo. Vejam que eu já falei do beberrão e do alcoolista no Pequeno Príncipe. E já falei que alcoolismo é parecido com obesidade. E de novo aqui vou falar. Então, se eu ficar bebendo diariamente um golinho, eu vou caracterizar uma relação de dependência com a bebida alcoólica. A mesma coisa com a comida. Vou comer todos os dias uma friturinha, o meu paladar vai ficar dependente dela. Vou comer todos os dias um chocolatinho ou uma sobremesa depois do almoço. Então, isso vai nos dando o dano. E no alcoolismo a gente fala na política de redução de danos, que tem ideias bem simples, inclusive a de evitar o boteco com os amigos que se encontram lá apenas para beber. A gente poderia pensar então, eu vou evitar ir na cafeteria que tem todos os doces que eu adoro, se eles forem muito tentadores. Então eu vou fazer uma redução de danos e vou tomar um cafezinho num lugar mais simples. Ou então eu vou ir para essa cafeteria no dia que eu for fazer um lanche especial, num dia especial com uma pessoa especial. Então eu reduzo essa oferta. Mas faz sentido relacionar beber com o comer. É, exato. Total sentido, porque são ambas doenças de adição, onde o adito, ele pela oralidade, ele usa o alimento ou a bebida para alívio de tensões, para conforto. Né? E a gente descobriu
Até porque desde bebezinhos a gente aprende na relação da mamada, da mãe e bebê, que o alimento é algo que acalma. O bebê está chorando, às vezes porque está com dorzinha de barriga e ele já ganha o peito da mãe. Então, psicologicamente a gente já vai crescendo. Depois as avós nos mimam, né, com uma balinha, porque eu machuquei o joelho. Então a gente vai crescendo. Depois vamos na casa dos amigos ou dos amores. Vamos fazer uma janta especial. E as festas, elas são rodeadas de alimentos. Então nós temos toda uma cultura em que a alimentação e a bebida são fontes de celebração, de comemoração. E isso não é problemático. Mas no momento que a gente se dá conta que a comida é o principal da festa, daí a gente tem que prestar atenção. Há poucos dias eu atendia um menininho de 6 anos e planejava com ele uma festinha de aniversário infantil. E perguntei para ele o que era o mais legal dessa festa. Ele me falou de várias brincadeiras que ele ia fazer e dos amigos que ia encontrar. Estava saudoso, então, pós-pandemia. Os docinhos, os salgadinhos, o cachorro-quente, o churrasquinho, era sim também uma coisa legal, mas não era o principal. E claro, a estratégia foi ensinar que ele fosse alimentado para a festa, comesse um lanchinho antes de sair de casa, para não chegar lá com uma fome que a centralidade da festa virasse a mesa dos salgados e doces, né? Então, da mesma forma nós, se a gente quer fazer uma redução de danos, como faríamos no alcoolismo, a gente não vai deixar uma garrafa de vinho, de espumante ou uma cervejinha na geladeira durante uma semana em que eu estou tentando parar de beber, né? Da mesma forma, a gente não vai deixar a nossa geladeira e os nossos armários com alimentos que vão nos deixar vulneráveis, frágeis e com prontidão ao ataque, né? Então, para diminuir isso, a gente vai ofertar aquilo que é legal e deixar para o extraordinário. O ordinário é o que é saudável e o extraordinário é aquele que é excepcional, que vai acontecer de vez em quando e não diariamente, para não nos tirar desse foco do autocuidado. Veja, não é do foco da dieta. Eu estou falando de um foco de autocuidado. Porque quem diariamente procura fazer uma atividade física, quem diariamente procura deixar o seu prato colorido. Hoje, quando eu me servi num buffet aquilo, com toda aquela abundância de cores, vegetais e frutas, eu observei como é que eram os pratos de muita galera jovenzinha. Pratos brancos, com arroz, batata frita, massas e muita carne, sem outras cores, né? Então vejam assim que é o mais fácil se a gente não está com foco. Então o foco que eu falo é do autocuidado e não um foco de amar-se, exatamente, de cuidar de si e poder ver o que o meu corpo precisa, como é que eu me sinto bem. Se eu for almoçar desse jeito, eu vou sair mais levinha depois do almoço, eu vou ficar com preguiça, louca de vontade de ir para baixo de uma coberta, e nem sempre é possível, né? Então esse comer demais também nos deixa mais lentos, mais desconfortáveis, né? Com mais soninho, enfim. Então, nessa linha de comer muito errado e modificar as nossas escolhas, fazer dieta também pode gerar, parece incoerente, mas fazer dieta pode gerar outro sofrimento, porque como discutimos nesse grupo legal que tem algumas pessoas aqui agora comigo assistindo, né? Fazer dieta faz eu me privar. Se eu tiver que me privar, qual é o sentimento que eu tenho? Sofrimento. Então, fazer dieta gera sofrimento. Então, não vai ter longa duração. Não vai ser permanente, porque eu vou ter que estar sempre me punindo. Não vou poder comer o que o mundo come. Ora, precisa ser assim? A gente já sabe que não, né? Então, todo esse medo de passar fome e a própria insegurança das minhas N tentativas vão estar gerando culpa, castigo, vergonha e vão tornar a mudança muito difícil. Por isso que o caminho que a gente sugere é sempre de um bom senso, de uma qualidade alimentar que seja com variedade, com qualidade e com frequência, um fracionamento que vai nos ajudar a obter controle. Eu há pouco
explicava para uma pacientinha no dia de hoje que o metabolismo humano ele começa na mastigação, já na boca, onde a gente libera saliva para poder deglutir, engolir, e no esôfago fazer o peristaltismo, onde o alimento é amassado e empurrado. E nessa forma ele vai chegar até o estômago, onde vai receber o suco gástrico para ajudar a partir bem esses alimentos que não foram devidamente mastigados. E depois vai ficar ali 7 metros no intestino, onde vai ter absorção dos nutrientes importantes, excreção, quando a gente manda embora depois, e estoque daquilo que foi excessivo. Bom, toda essa trabalheira metabólica que dura mais ou menos 1 hora, dependendo do alimento que a gente coma, está gerando uma energia, está gastando energia do corpo humano para processar tudo isso, para fazer esse exercício. Então, comer de forma mais frequente favorece com que a gente acione o nosso metabolismo, principalmente em mulheres em menopausa, por exemplo. Ajuda esse metabolismo, ajuda a controlar a quantidade daquela refeição que eu chegaria com muita fome, ajuda a eu não ter um descontrole, uma compulsão, ajuda com que o meu cérebro entenda que eu não estou indo para a Ucrânia, na guerra, porque eu jantei ontem à noite e só vou almoçar amanhã de manhã. Quando eu fico muitas horas sem comer, eu vou gerar uma expectativa no meu cérebro de fazer reserva de energia, porque ele não sabe quando que eu vou ter alimento de novo. Quando eu mantenho uma disciplina alimentar, comendo seguido, e por isso que a gente pode voltar lá no início da minha fala, quando eu falei que isso é trabalhoso, mudar hábito alimentar, mudar hábito de esportivo, mudar um comportamento alimentar e um pensamento sobre como é que eu funciono, é cansativo, é trabalhoso, mas vai gerando resultado à medida que a gente valide cada ação que a gente vai fazendo, cada conduta que a gente vai tomando. Porque recaídas vão fazer parte sempre. Quem tem obesidade, sobrepeso e já vem fazendo essa gangorrinha há mais tempo, eu fiz durante muitos anos, sabe do que eu estou falando. Recaídas fazem parte, é como um tropecinho. A questão é como que a gente volta e o quanto antes a gente volta, né? Porque tentativas insanas, elas vão nos levar ao fracasso, à frustração, à vergonha e à culpa por ter comido e recaído. Entende? Então é isso que a gente vai cortar. Para mudar, é preciso cuidar, desenvolver esse cuidado. Para emagrecer, eu preciso parar de comer? Não, eu preciso comer mais equilibrado, mais gostosinho, não tão pesado, né? E vigiar os nossos pensamentos e sentimentos vai nos ajudar nessa linha das nossas escolhas. Há poucos dias, semana passada, uma pessoa que eu estou atendendo falou uma frase que eu achei bem interessante para a gente guardar e registrar aqui. Ela disse: quando eu escorrego, eu me junto. Olha que legal, se não é bem isso. Ao escorregar, eu me junto. Então, é um termo de uma pessoa que está se vigiando, está se cuidando e está tolerando, está relevando o tropeço. Não foi nada, levanta e começa de novo. Então, bonito, né, Líbera? Eu também achei. Então, quando eu escorrego, eu me junto. E com isso, a gente está fazendo o quê? Nos acolhendo, fazendo a autocompaixão que a gente vem falando tanto nos grupos, né? Então, dar limites ao comer e perceber o que é prioritário e secundário a cada momento, sim, nem que sejam os pedacinhos, se junta nem que sejam os pedacinhos, exato, mas a gente nunca se destrói a tal ponto, né? A gente não vai deixar isso acontecer. Sempre pensando que a gente consegue ter essa certeza interna, né? Que é possível fazer essa virada. Eu sei que muitas vezes, que a Líbera está dizendo, meu Deus, Flávia, quantas pessoas tinham que te ouvir, que privilégio. Mas é que
quem sofre de obesidade entra num grau de desespero e de sofrimento tamanho que vai buscar o radical. E isso vai contra ao processo de autocuidado. Vai, de novo, massacra a pessoa, né? E ela, então, acaba não conseguindo ter sucesso e voltando a comer. Voltando a comer, ela engorda e vai de novo para tentativas mais radicais. Então, de fato, muito desgaste, descrédito em si mesmo e descrédito que vem de si e que vem do outro. Um olhar de dizer, de novo lá vem ela tentando emagrecer. Oh, que difícil, que duro. Aliás, esse é outro tema interessante da gente pensar, né? O quanto que os nossos pares, as pessoas que trabalham conosco, que moram conosco, os familiares, precisam estar junto nessa batalha e nessa busca da vida saudável, para que a gente não fique tão solitário. E por isso que talvez a Libra esteja dizendo, né, grupos de emagrecimento, grupos de apoio ao emagrecimento, eles são tão importantes porque eles asseguram que é possível. Sempre vai ter alguém no grupo que vai ter uma história para contar de sucesso, de determinação, assegurando essa possibilidade. Então eles geram esperança em quem está nessa vida mais solitária, né? Então trabalho em grupo eu sempre indico muito. Mas eu fiquei pensando num outro título também, né? A dor precisa ter limite. E quando eu pensei naquela frase, invasões bárbaras, o que a Nara está dizendo? Quanto mais se aprende a comer, mais saudável, mais fica não se perder. É quando a gente se atrapalha. Entender e voltar ao nosso plano sem tantos estragos. Sim, exato. Não se perder. E o que é não se perder? É tolerar que, olha, eu precisei dar uma escorregadinha, o dia foi difícil, eu precisei comer esse chocolate. Então tá, come e bora lá começar. Fica mais fácil do que ficar se xingando, se condenando. Por que eu fiz isso? Eu não consigo mesmo. Não adianta. Ou a famosa Jaque, né? Já que eu saí fora, agora azar, vou comer o resto do dia, da noite, a semana que vem, começo segunda que vem. Então, a gente vai postergando a decisão ao invés de dar um limite nela. Um limite para as invasões bárbaras. Então, as invasões do nosso autoxingamento e do outro que faz isso com a gente. Então, poder ser mais bondosinho e ir modificando o nosso padrão na relação com a comida. Por exemplo, o comer automático. Muitas vezes o que a gente chama de compulsão, descontrole, é o impulso sem freio no comer. Então, quando eu tenho esse impulso, eu não penso, porque o comer automático, ele não é racional. Eu senti no coração o aperto, a angústia, o medo, a raiva, a ansiedade, a tristeza, e eu vou para a comida, que é aquilo que alivia. Bem como o alcoolismo, né? E eu não tenho isso organizado na minha cabeça. E isso que vai gerar culpa, porque eu perdi o controle por alguns momentos. Então gera culpa porque eu fui impulsivo, eu não pensei antes. É como aquelas situações que tu diz uma besteira em voz alta para alguém que tu teria sido melhor ficar quietinho, sabe? Isso é o impulso. Saiu. Não, foi mal, não queria ter dito isso e não dá para voltar atrás. Ou então mesmo quando a gente escreve isso no WhatsApp, né? Então isso aqui é o impulso que vai gerar culpa. Mas a gente não está aqui para culpa e castigo, né? Não precisamos nos condenar tanto assim. O que a gente vai fazer é um processo de desenvolver autocuidado a partir da compreensão de que a obesidade é uma doença e que merece tratamento, cuidado, atenção. Basicamente isso. E o porquê tudo isso, né? Para a gente ir finalizando assim o nosso bate-papo. Uma pessoa num grupo disse: é trabalhoso fazer essa mudança. Ela te obriga a olhar para si e agir de forma diferente. Olha que legal. Mas o emagrecimento, o processo de emagrecimento e de apropriação desse autocuidado e do peso saudável, da roupa que entra, da sensação de que hoje eu não precisei comer mais do que eu necessito, nos fortalece.
Do mesmo jeito que o aumento de peso fragiliza, o emagrecimento fortalece. Ele nos dá mais ousadia, mais coragem, valentia, dá um encorajamento, um empoderamento para a tomada de decisões e enfrentamento. Leva a outras mudanças. E talvez por isso algumas pessoas que têm um excesso de peso demorem tanto para entrar nesse ritmo de virada. Porque elas sabem que à medida que elas emagrecem, provavelmente elas têm que tomar outras decisões, né? E daí é difícil. Mas a gente está nessa vida para ser feliz e ela é muito breve, como a gente tem acompanhado aí tantas situações de morte, né? De encurtamento da vida. Então vale muito a pena a gente poder bater o martelo e definir o que é prioritário, o que é secundário, o que vale a pena e o que pode ser deixado para depois. Como eu falava no grupo esses dias, né? Quando toca um telefone, uma amiga está convidando para tomar um cafezinho e tu tá com a mesa cheia de artigos para escrever, não, quando eu era professora universitária, né, como docente, o que é prioritário e o que é secundário nesse momento? Muitas vezes, a maioria das vezes, é largar tudo e ir tomar um cafezinho com alguém. Então, mas isso faz quem tem conexão com as suas emoções, quem percebe o que está sentindo e o que está precisando. Porque se não fizer isso, vai comer a raiva de estar trancado, trabalhando, fazendo uma coisa que não é tão prazerosa, ou porque está dividida, ou vai comer a solidão, se está se sentindo tão sozinho. Então, é isso, é uma conexão consigo. Mas, Flávia, o que fazer se eu sinto essa vergonha? Basicamente, é com isso que eu quero finalizar hoje e abrir para alguma questão que vocês queiram comentar. Para eu evitar essa vergonha gerada pela dor do aumento de peso, eu vou ter que entender que é uma doença, que precisa de cuidado, que eu devo e preciso pedir ajuda de amigos, da família, tratar com carinho esse meu problema e recomeçar sempre. Para mudar, eu vou ter que exercitar. O que é exercitar? É repetir, ser flexível, menos rígido, que com isso eu vou conseguir uma manutenção, um equilíbrio no dia a dia. E o foco não vai estar no desempenho e no perfeccionismo, o foco vai estar na mudança, naquela mudança que eu acolho e valido como tão importante. Olha que bom! Hoje eu consegui me organizar, fazer um sopão de legumes e essa sopinha do jantar me caiu super bem, foi levinho, preparatório para minha janta que foi na medida certa. Olha que legal, consegui hoje passar na feirinha de produtores que agora tem na minha cidade, que hoje eu fui de fato no Parcão no final da tarde e comprei um monte de coisas, né? E cada atitude como essa, consegui caminhar meia horinha que foi o que tinha, o que dava, né? Então, todos esses processos, consegui me hidratar mais com água e com chazinhos. Tudo isso são pequenos passos que todos nós já sabemos o que é comer saudável, né? Todos nós sabemos o que é comer pouco saudável. Todos nós sabemos que não é legal ficar tomando refrigerante o tempo todo, que não é legal comer fritura diariamente, que as gorduras vão causar entupimento, aterosclerose, né? Entupimento das artérias, que vão nos atrapalhar o colesterol e triglicerídeos. A gente já sabe muita coisa, tá tudo na internet, lives diariamente sobre tudo que a gente quer encontrar. Então, qual é o caminho? Um dos caminhos, boa noite. Quanto tempo, Ivanise? Todos nós já sabemos que há um caminho que é com menos sofrimento. E se a gente for comparar ali aquela historinha do Pequeno Príncipe, né? Ou tu esmorece, te entristece e diz, eu como porque eu fico com vergonha e eu fico com vergonha porque eu como e vou ficar nisso. Ou não, eu vou levantar a cabeça e vou dizer, não, eu quero algo diferente para mim. Eu quero me apropriar do meu corpo, ser mais feliz com o que eu tenho, né? Melhorando a minha autoestima. Como diz parece que é um índio que trabalha com meditações, e ele diz, escrevam no seu espelho do banheiro, eu sou a pessoa mais linda do mundo, como eu sou lindo.
Então, vale todas as estratégias, desde que a gente acalme nosso coração e possamos, no dia a dia, nos voltar para o nosso autocuidado. Quem consegue fazer isso gera potência no cuidado com os outros, nas relações familiares, laborais, nas amizades, porque fica mais inteiro consigo mesmo. Então, não sei para vocês, mas aqui na minha terra, no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, está bem friozinho essa noite. Então, eu encerro a minha fala de hoje por aí. O aprendizado do autocuidado que gera um bem-estar em nós mesmos, e isso produz felicidade, a energia necessária para a gente enfrentar o dia todo, né? Vamos ficar todos sem vergonhas, bem sem vergonha, para poder ousar fazer mudanças, virar uma página. Então, um abraço, obrigada pela presença de todos.